Boa noite. Cumprimento os irmãos com a graça e paz do Senhor, amém. Hoje nós vamos iniciar o primeiro dia de devocional aqui da igreja. E já vamos iniciar da melhor forma possível, que é orando, tá? Amado Pai, muito obrigada, Senhor, por mais um dia de vida, por mais um dia na sua presença, Senhor, e pela oportunidade de mais uma vez entrar na sua casa, papai, e te agradecer por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, na vida dos irmãos, por essa igreja, Senhor. Que a sua presença venha resplandecer sobre cada um de nós, papai, e que cada vez mais a gente pise nos lugares, a gente seja encontrado com pessoas, Senhor, que vejam a sua imagem na gente. É para isso que a gente está aqui, Senhor. Abençoe a vida de todos que estão nos ouvindo, Pai. E coloque palavras sábias na minha boca para falar com eles, amém? Nós vamos ler o livro de Efésios 5, versículo 10 a 18, tá? Chamado a armadura de Deus. Finalmente, fortaleçam-se no Senhor e no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra os seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecerem inabaláveis, depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ali um pouquinho à frente do versículo 18. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Amém? O que eu tenho como ensinamento desta palavra que está em Efésios, que a gente tem que vestir a armadura de Deus para que a gente consiga prevalecer, para que a gente permaneça firme, a que venha ocorrer qualquer investida do inimigo. E vocês sabem que elas vêm e que elas existem. E a nossa luta não é contra o ser humano. Hoje mesmo eu tive a maior prova disso. No trabalho, em um treinamento que nós temos semanalmente com os colaboradores, eu fui atacada por um professor, por um colaborador da empresa que eu trabalho. E na hora, a minha carne, ela poderia retrucar, ela poderia ter discutido, eu poderia ter perdido a razão. Mas eu pensei, não é essa pessoa que está vindo contra mim, é o inimigo, é uma cilada. Então eu vou ser sábia, eu vou vestir a armadura de Deus e eu não vou permitir que isso afete o meu emocional, que isso afete o meu espiritual, porque é isso que o inimigo quer que aconteça com a nossa vida. Então vamos vestir a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo, né? Porque a nossa luta está na Bíblia. Ela não é contra os seres humanos, ela é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, é contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. E ali, né, está falando que a gente tem que permanecer inabalável. E qual é a armadura de Deus? É o cinto da verdade. É uma das peças dessa armadura de Deus. E eu tô ali, né, lendo a palavra, orando, pedindo revelação, entendimento da palavra para o Senhor. E logo me lembrei de um trecho que está em João 8, que diz:
conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Então, esse cinto da verdade que a gente tem que estar vestido é a verdade, é a palavra, é a Bíblia. Então, a verdade, ela vai libertar a gente de todas as falsas crenças, de toda religiosidade. A verdade, ela está na Bíblia, então estude ela, então busque, não desanime, não desista. Você não está entendendo? Você releia quantas vezes forem necessárias, porque a gente tem que ter entendimento dela para passar os dias maus, tá? Depois que a gente tem que vestir o cinto da verdade, vista a couraça da justiça. O que é a couraça da justiça? Jesus, ele é a justiça. Mas vamos trazer para os dias de hoje. Quando as pessoas vão, né? Vamos pensar ali no policial. Ele vai para um ataque, combater com um ataque, ele precisa usar aquele colete, a prova de balas, né? O que eu trouxe para o mais atual foi o colete, que seria a couraça nos tempos antigos, que está ali na Bíblia, né? E ela protege o coração, tanto o colete, né, quanto a couraça, ela vai proteger a parte da frente do corpo, onde está o coração, né? Então, se Jesus é a justiça e ele protege, né, o nosso coração, Jesus, ele vai apagar toda a injustiça que o pecado plantou, que ele enraizou no nosso coração. Então, vamos nos arrepender pelos pecados que a gente cometeu, procurar fazer o que é certo. E Jesus, ele veio aqui para nos salvar, ele nos salvou. Então, vamos vestir essa couraça da justiça e vamos fazer jus ao que ele veio aqui na terra fazer por nós. Depois que a gente veste o cinto da verdade, a couraça da justiça, tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho de paz. O sapato, ele protege os pés. Então, nós temos que ter os pés calçados com a prontidão do evangelho. Isso quer dizer que Deus guia o seu caminho, né? Se ele está guiando o seu caminho, nada pode te impedir de estar com a prontidão do evangelho. O evangelho, ele é um evangelho de paz. Ele é um testemunho que você pode dar para todo mundo, né? É sair e anunciar. É o id que todo mundo tem que ter em seu coração. E o maior testemunho que você pode dar do evangelho de paz é que as pessoas vejam Jesus em você. É que você promova a paz, que você seja sábio e consiga combater o mau combate com o bem, tá? Depois, além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Então, a fé, está escrito, ela vai vencer o inimigo, ela vai vencer o maligno. Então, o escudo da fé, ele te protege das investidas do inimigo. Não permita que as dúvidas do mundo venham assolar seu coração, que elas te assombrem. A sua fé, ela tem que ser maior que tudo, ela tem que ser inabalável. Sempre escolha Jesus, sempre escolha o que está escrito aqui na palavra. Jesus, ele foi tão bom, Deus, ele foi tão bom conosco, que ele deixou um manual de instruções para a vida. E está tudo aqui, escrito. Você só tem que pegar, ler e aplicar na sua vida. Se você ler e não aplicar, não vai valer nada. Você tem que aplicar para você ver os resultados que ela pode te trazer. Então, vamos utilizar esse escudo de fé, né? Os ensinamentos de Jesus estão aqui. Basta a gente aplicar na nossa vida. Depois desse escudo de fé que ele utiliza, ele também diz: usem o capacete da salvação. O capacete, ele protege a cabeça. Automaticamente eu já assimilei com os nossos pensamentos, né? O capacete da salvação. Então vamos orar, vamos pedir para que Jesus, para que Deus venha proteger os nossos pensamentos, né? Para que Jesus salve a gente dessa escravidão do pecado, para a gente não pensar em coisas ruins. Nós já estamos vivendo
passando por um período tão difícil, onde pessoas estão morrendo, pessoas estão perdendo a vida por conta de um vírus, de uma doença, pessoas estão ficando doentes, depressivas, porque não sabem o que fazer, as contas estão chegando, não tem dinheiro para pagar, e estão tirando suas próprias vidas por conta disso. Então, vamos usar o capacete de salvação e não pensar nesse mundo terreno. Nós estamos aqui de passagem, todos estão aqui de passagem. Nós temos que ter o nosso foco, pensar nas coisas de Deus, rejeitar qualquer pensamento errado. Nós estamos aqui para buscar a nossa salvação, então não desvie o seu foco, irmão. Nós estamos aqui para buscar a nossa salvação e para trazer a salvação para a vida das outras pessoas que ainda não conhecem a verdade. Então não vamos adiar isso que a gente tem que fazer. Amém? E por último, o último item da armadura de Deus é a espada do Espírito. Lá no versículo 17 está dizendo: usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Se a espada do Espírito aqui na Bíblia está dizendo que é a palavra de Deus, vamos combater, né? Vamos combater as mentiras que o mundo diz. Vamos combater as difamações que a palavra sofre. Vamos combater com isso. Vamos declarar um salmo. Vamos repreender o inimigo. Não deixe que ele invada seu coração, que ele invada seu pensamento. Você é mais forte que isso. E eu te digo, irmão, ele vai tentar impedir que você cresça espiritualmente, que você aprofunde a sua fé, que você se firme na presença do Senhor. Muitas vezes você pega a Bíblia para ler, dá sono, você prefere mexer no celular. Qualquer outra coisa é mais interessante do que ler a palavra. Todos são prova disso, mas a gente tem que prevalecer. A gente não pode permitir que o inimigo venha tirar o nosso foco, que ele venha tirar a nossa fé. Nós precisamos estar firmes, porque se a gente não estiver assim, nós não conseguiremos permanecer inabaláveis, como diz a palavra. Para a gente permanecer inabalável, a gente tem que vestir a armadura de Deus. Então vamos estar atentos, ó. No versículo 18 está dizendo: orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica. Tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Então perseverem, não desista, porque eu já fui ensinada que quanto mais perto você está de alcançar a bênção, mais o inimigo ele vai vir e vai tentar tirar o teu foco. Ele vai tentar fazer você perder a sua bênção, mas não desista, porque ela está chegando. Em nome de Jesus. Eu gostaria que vocês louvassem esse hino junto comigo. Amém?
seja sempre dada glórias, porque foi graças a Ele que a gente está aqui, que a gente vive. E vamos orar mais uma vez para finalizar esse devocional. E não percam, irmãos, porque virão próximos, tá? Papai amado e querido, nós te agradecemos, Senhor, mais uma vez pela sua presença, Pai, por mais uma vez aprender da sua palavra, e que isso fique nos corações, Pai, dos seus filhos que estão te ouvindo, que estão te assistindo, Pai. Alcance eles onde quer que eles estejam e abençoe, Pai. Traga paz, traga o seu entendimento, Senhor, traga a sua sabedoria, e não permita, Pai, que a gente seja desviado. Então, que nós utilizemos essa proteção, essa couraça, essa armadura, Jesus, e que isso fique guardado em nossos corações, em nome de Jesus. Pai, eu quero orar pelos nossos pastores, pelos servos, Pai, pelo Vinícius, que perdeu uma familiar hoje, Pai. Eu cuide, Pai, coloque nos seus santos braços, cuide, Pai, dê proteção para essas pessoas, que elas estão aqui para trabalhar para a sua obra, Jesus. Abençoe eles, em nome de Jesus. Amém. Não percam os próximos capítulos destes devocionais, irmãos. Fique com Deus. Graça e paz a todos.